Bendito é o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos irmãos estão descendo aqui? Abra a tua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo de número 11. Bendito é o nome do Senhor. Fazer a menção do pastor Esdras, da Igreja Brasil para Cristo, do Jardim Quero Lux. Eu acho que ele está lá em cima, né? Pastor, seja bem-vindo, querido. O Senhor te abençoe, viu? Prazer ter você aqui. Tem uma criança procurando ele. Quem é? É o filho do pastor? Não? Então, está lá em cima da galeria, tá? Se está procurando ele, já está encontrado. A palavra do Senhor diz no capítulo 11 de Hebreus, versículo de número 34. Somente há uma parte desse versículo que diz assim: da fraqueza tiraram forças. Esse é o versículo que nós vamos meditar essa manhã. Da fraqueza tiraram forças. Você pode dizer o que está escrito aí? Da fraqueza tiraram forças. Você pode tirar isso com força mesmo? O que está escrito aí? Da fraqueza tiraram forças. Pode se assentar, querido. Da fraqueza eles tiraram forças. A palavra do Senhor nos mostra que no livro dos autores, do autor de Hebreus, no livro dos heróis da fé, o autor relata que aquelas pessoas que estavam ali, num determinado momento, se sentiram fracas, se sentiram esgotadas, se sentiram necessitadas. Mas no meio desta fraqueza toda, no meio desta luta toda, no meio dessa dificuldade, eles tiraram forças dali. Nós temos estudado o quanto o amor de Deus tem sido derramado sobre a vida do homem, e o quanto o Senhor tem trabalhado em favor do homem e para o homem. Mas nos últimos domingos nós estamos aprendendo que apesar de Deus trabalhar no homem, apesar de Deus trabalhar em favor do homem, apesar de Deus trabalhar ao redor do homem, Deus quer trabalhar dentro do homem. E esse trabalhar do Deus dentro do homem é um trabalhar que nos leva muitas vezes a nos sentir um tanto quanto fracos, porque pensamos que não vamos conseguir vencer aquela situação, porque talvez pensamos que não vamos conseguir crescer naquela situação, porque às vezes pensamos que aquele determinado momento que estamos passando na vida é o fim para nós. Mas se você entrou aqui esta manhã pensando nisso, a palavra do Senhor, do livro de Hebreus, é que você pode também, do meio das suas dificuldades, tirar forças e continuar lutando e vencendo. Embora você esteja sendo provado, embora você esteja sendo apertado, embora você esteja sendo modelado, a palavra do Senhor diz que aqueles homens, no momento das suas dores, no momento das suas fraquezas, eles conseguiram tirar forças para continuar vencendo. Eles conseguiram continuar lutando e da dificuldade e da fraqueza tirarem forças para serem mais do que vencedor. O grande problema na vida de algumas pessoas é que elas pensam que o cristianismo, elas aceitam a Jesus e elas vão ter um amadurecimento da noite para o dia. Não existe um amadurecimento na vida espiritual que vai da noite para o dia. Não tem como uma pessoa aceitar Jesus hoje e amanhã ela já ser uma pessoa madura na fé. E também não existem atalhos que você possa chegar e usar para ser uma pessoa madura na fé. Aqueles homens tiveram que ser provados, tiveram que ser colocados num estreito, a ponto deles se sentirem fracos, mas no meio da fraqueza deles,
eles encontraram forças. Eles encontraram aquele momento em que você diz, já não dá mais, já não tem mais como acontecer, já não tem mais eu continuar, já não tem como mais eu seguir por esse caminho. Mas essa noite o poder do Espírito Santo derramado nesse lugar traz sobre você a condição de você continuar lutando, de você continuar batalhando, e o poder do Senhor vai também trazer forças sobre você se você estiver fraco. Na verdade, irmãos, nós não temos uma outra forma de sermos aperfeiçoados, de sermos amadurecidos, a não ser percorrer a carreira da fé, a não ser caminhar por aquilo que Jesus nos conduz. Porque Deus continua trabalhando na minha vida e na tua vida insistentemente. Deus não desistiu de você. Talvez você está se sentindo assim, por alguma questão que aconteceu na tua vida, por algum fato que talvez te afastou um pouco do Evangelho, da casa do Senhor, do próprio Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que começou uma boa obra na tua vida, Ele vai a aperfeiçoar até o dia da vinda de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo de número 6, Paulo está dizendo isso. Eu estou convencido, e eu também estou convencido de que se um dia você aceitou Jesus na tua vida, Jesus não te abandonou, não vai te abandonar, não vai te largar, porque Ele vai aperfeiçoar a boa obra que Ele começou na tua vida. Você pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é fiel para concluir a obra na tua vida. Aquele que aceita Jesus não tem obra pela metade, não tem obra inacabada. Sabe por quê? Porque cada dia que passa e você deixa o Espírito Santo trabalhar em você, você está ficando melhor, irmão. Olha para o teu irmão e diz, olha, você está ficando melhor. Pastor Ezequias, mesmo com os 200 anos que ele está ficando melhor. Não vou falar isso da Solange, senão depois ela me bate no escritório. Mas Filipenses está dizendo exatamente isso. Aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele vai aperfeiçoar essa obra, meu irmão. Permanece firme, do meio da sua luta, do meio da sua dificuldade, do meio da sua fraqueza. Recobre forças e continue caminhando, porque você continua ficando melhor a cada dia que o Espírito de Deus está trabalhando sobre você. Quando nós olhamos para a nossa vida física, nós entendemos como é que funciona o processo de evolução e crescimento do homem. Ou tem alguém aqui que nasceu ontem e já está andando? Tem? Tem alguém aqui que nasceu ontem e já está falando? Diz glória a Deus. Por quê? Porque existe um processo natural de evolução na vida deste bebê. Ele vai ter que passar por algumas fases. Ele vai ter que passar por algumas situações que às vezes o pai até quer ajudar, mas não pode. Ele vai passar por alguns momentos da vida dele em que ninguém vai poder ajudá-lo. E ele vai também se sentir fraco, ele também vai se sentir impotente, ele também vai se sentir incapaz. Mas sabe o que acontece? Ele não desiste e ele continua tentando até que ele consiga andar. Não é assim? Aquele bebezinho pequenininho que você tinha, e você olha hoje, ele já não é mais um bebezinho pequenininho, porque ele já está andando, ele já está correndo, ele já está falando, ele já está comendo. Quando você se coloca na posição de deixar o Espírito Santo trabalhar na tua vida, conforme nós estamos lendo nesta carta de Hebreus, do momento da dor você tira a força. É assim com uma criança. A criança, quando ela está começando a andar, ela vai começar a engatinhar, e ela cai, ela desiste, ela para, ela fala, não vou mais brincar de andar. Não, ela continua indo em frente, irmão. A palavra do Senhor para você essa manhã é essa: continue indo em frente e deixando o Espírito Santo agir na tua vida, porque você vai ficar melhor a cada dia. Não desista, porque Deus não desistiu de você. O processo natural é esse. É um processo que vem dia após dia sobre a nossa vida. E esse processo tende a melhorar a nossa vida cada vez mais.
Cada dia que você passa na presença do Senhor, cada dia que você passa indo à igreja, cada dia que você passa orando, jejuando, você está ficando mais parecido com Jesus Cristo. Mas esse processo não vai nos eximir da dor. Esse processo não vai nos eximir de passar por momentos difíceis. E a mudança de caráter que tem que acontecer dentro de mim, dentro de você, ela tem que ter dor. Porque é só assim que nós conseguimos mudar as coisas, queridos. Não tem como ter mudança, não tem como nós ficarmos melhores se nós não nos esforçarmos. E quando nos esforçamos, então isso gera dor. Nós precisamos lutar, nós precisamos brigar, nós precisamos insistir para que o nosso caráter seja transformado, porque Deus quer isso para a nossa vida. Entenda uma coisa: Deus não usa os fracos, Deus não usa os fortes, Deus usa aquele a quem acredita nele e tem fé. Seja forte, seja fraco, se você tem fé, Deus vai continuar te usando. Deus não usa pessoas perfeitas porque elas não existem. Deus usa aqueles que se deixam ser aperfeiçoados num processo diário. É assim que Deus faz com a minha vida e com a tua vida. Não adianta você querer ficar 100%. Não adianta você querer ser uma pessoa que agora você está podendo ser usado por Deus. Afinal de contas você é perfeito. Você nunca vai ser perfeito, querido. Nós somos imperfeitos por causa do pecado de Adão. Outrora nós fomos perfeitos. A geração do homem foi feita em perfeição. Deus criou o homem na sua perfeição, mas a queda trouxe a imperfeição. Sabe o que Deus está fazendo com você? Deus está pegando você e está tratando das suas imperfeições para que você seja perfeito novamente. E isso vai se concretizar e se consumar no dia em que Jesus vier buscar a igreja, e nós vamos subir com Ele e seremos perfeitos novamente diante do Criador. É assim que nós vamos ser perfeitos. Mas hoje em dia as pessoas, elas querem um tratamento. Elas querem as coisas numa velocidade da luz. Elas querem que as coisas aconteçam de uma maneira tudo rápido. Não funciona assim com Deus. Deus não trabalha na rapidez que o homem deseja. Deus, Ele olha para o homem e Ele trabalha através do amor. E Deus trabalha de forma devagar. Não adianta. Deus não trabalha do modo como o homem deseja que Ele trabalhe. Olha na Bíblia comigo, entenda isso, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Veja o que o apóstolo Paulo, um homem experiente, um homem tratado por Deus, um homem moldado por Deus, um homem apertado por Deus, está dizendo: mas todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos ou refletimos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, mudados, com glória cada vez maior, a qual não vem do Senhor, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Mas o que eu quero ressaltar aqui é o Paulo está dizendo o seguinte: estamos sendo transformados. Paulo não usa nesta frase uma colocação de que ele já alcançou a transformação sobre a vida dele. E eu quero te dizer que assim como Paulo está olhando e escrevendo aos Coríntios, está dizendo: eu continuo sendo transformado dia após dia, com glória cada vez maior. O Senhor também vai transformar a tua vida, vai mudar a tua vida, vai mudar o teu caráter dia após dia, e a glória maior do Senhor vai resplandecer sobre você. Quanto mais você se parecer com Jesus, quanto mais você for modelado por Jesus, mais a glória da presença do Senhor vai encher a tua vida. É essa transformação que tem que estar acontecendo na nossa vida. Dia após dia, estamos sendo transformados.
Dia após dia, estamos sendo mudados para sermos melhores. A metodologia de aprendizado divino é diferente da nossa. Mas em alguns casos, infelizmente, essa metodologia de Deus passa desapercebida nas situações. Quanto tempo Deus tentou tratar com a nação de Israel? Quanto tempo Deus olhou para aquela nação demonstrando amor, demonstrando carinho, demonstrando que queria lapidá-los, que queria cuidá-los. Mas quanto tempo aquela nação também se esqueceu dia após dia de tudo aquilo que Deus havia instituído para ela. A metodologia de aprendizado de Deus não é como a nossa. Nós queremos as coisas da noite para o dia. E Deus é longânimo no seu trabalhar com o ser humano. Esse trabalhar de Deus na minha vida e na tua vida vai durar toda a sua existência na face da terra. Não adianta você querer simplesmente vir à igreja num dia, no outro dia você ser completamente transformado e parou o processo. Diz aí para o teu irmão, tem muita coisa para ser transformado na tua vida. Tem muita coisa que Deus quer mudar no teu caráter, meu irmão. Quando você achar que tudo está perfeito, quando você achar que tudo está bom, o Espírito Santo vai te lembrar de coisas que você nunca imaginou que precisava mudar. Mas Ele vai dizer para você, você precisa mudar. Você precisa ser transformado. Dia após dia, o Senhor tem transformação para a nossa vida. Deus não trabalha do nosso modo. Para ser melhorado por Deus, nós precisamos passar pela transformação que acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Existem pessoas que gostam muito de ser transformadas ao redor, do lado de fora. Mas o que Deus quer mudar na tua vida, na tua existência, é o teu caráter, é o que está dentro de você. Não tem palavras mágicas que vão mudar a tua realidade. E isso pode levar muitos anos. Isso pode levar toda a tua existência, vai levar toda a tua existência. As pessoas levam anos para desenvolver os problemas que elas têm. As pessoas levam décadas para desenvolver o ser que elas são. As pessoas passam meses, dias, semanas, anos, décadas, plantando e semeando sentimentos no caráter que são horríveis. Plantando e semeando coisas no seu caráter que são terríveis. Que elas mesmas, quando se olham no espelho espiritual, elas dizem, eu sou isso. Eu sou esse ser. E como num passe de mágica, elas querem que de alguma forma aquilo seja resolvido no estalar de dedos. Não tem como, irmão. Não tem como acontecer da noite para o dia. Mas tem como acontecer de dia em dia. Qual é o caminho para você ser melhorado? Efésios capítulo 4, versículo 22. Olha o caminho. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-vos do novo homem, criado para ser semelhança a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Veja que o texto que Paulo escreve mais uma vez, ele não diz, vocês já estão despidos do velho homem. Ele está dizendo, vocês precisam despir-se do velho homem. Paulo não está dizendo, vocês já estão livres dos desejos enganosos. Mas ele diz que nós precisamos sempre nos desviarmos dos desejos enganosos. Paulo está nos mostrando que o tratamento de Deus na nossa vida é dia após dia. É semana após semana.
tudo aquilo que nós geramos na nossa vida durante anos, durante décadas, o Senhor vai transformar e vai colocar tudo no devido lugar. A seu tempo o Espírito Santo vai moldar a tua vida e você vai ser melhorado, irmão. Aprenda a esperar no Senhor, aprenda a confiar no Senhor, aprenda a caminhar com o Espírito de Deus. Agora, se você quer transformar tudo no teu braço, tudo do teu jeito, tudo da tua forma, tudo na tua ótica, você está perdido. Tem uma pessoa na Bíblia que nós podemos orar para ela e tirar muitos exemplos do que aconteceu com essa pessoa e de ver como que uma pessoa que tenta fazer por si próprio não consegue resolver os problemas e não consegue ser melhorada e transformada. Veja as transformações que Jesus realiza na vida do apóstolo Pedro. Abra comigo, por favor, em Lucas capítulo 22, versículo 32. Lucas 22, versículo 32. Jesus já está quase findando o seu ministério. Jesus já está quase encerrando o seu ministério. E naquele momento da Santa Ceia que estava preparada, Jesus olha para Pedro e Jesus diz, no versículo 32, Pedro, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Irmão, presta atenção. Pedro está andando com Jesus. O ministério de Jesus está quase para se findar. E num determinado momento, numa reunião em que a ceia está sendo celebrada, pão e o vinho estão à mesa para ser partilhado, Jesus olha para Pedro e diz para Pedro, o diabo pediu para cilindrar com a tua vida. O diabo pediu para aprontar com a tua vida, Pedro. Mas eu orei e intercedi por você, Pedro. Agora, Pedro, preste atenção no que eu vou te falar. Quando você se converter, que palavra é essa de Jesus para o apóstolo Pedro? Daqui nós entendemos que esse trabalhar para uma melhoria, ele é constante. Pedro viveu 3 anos com Jesus, 3 anos e meio com Jesus, e num determinado momento do ministério de Jesus se acabando, se findando, Jesus olha para Pedro e diz, você ainda não está convertido. E nos dias de hoje as pessoas pensam que elas levantaram a mão, acertaram Jesus, e pronto, está resolvido o problema. Olha para o teu irmão e fala, você precisa ser tratado no teu caráter, irmão. Não fala para ele, vai se converter. Não fala para ele. Nós entendemos na vida desse homem que para acontecer as mudanças que Deus está falando, que Jesus está falando, esse homem precisava se conhecer primeiro, ele não se conhecia. E só tem uma forma de você ser moldado e tratado no seu caráter. Só tem uma forma de você ficar melhor. É você saber quem você é. É você reconhecer a realidade da sua existência. É você reconhecer a realidade da sua vida. Porque tem pessoas que não se conhecem. E a psicologia nos ajuda um pouco a entender esses comportamentos. E o ser humano está, dentro da psicologia, colocado em 4 grupos de temperamento. Fala aí para o teu irmão, você não tem gênio, não, irmão. Você tem temperamento. Tem gente que fala, meu gênio é assim. Não, o Espírito Santo é assim. Não tem gênio. Você tem comportamento. Você tem temperamento. E todos nós temos um pouco de cada um desses 4 tipos de temperamento. Alguns de uma forma mais acentuada, outros de uma forma menos acentuada.
E só dá para o Espírito Santo te levar a entender que você precisa ficar melhor do que você está, apesar de você achar que já está bom. Diga comigo, dá para ficar melhor. E Deus quer fazer você ficar melhor. Não está bom como está não, irmão. Se você está achando que está bom, põe a mão na cabeça e fala assim, show, preguiça. Porque precisa ficar melhor. Se está bom, tem como ficar melhor. Primeira coisa que nós vamos ver aqui, desse tipo de temperamentos, são as pessoas que são denominadas na psicologia como coléricos. O que é isso, pastor? De comer? Não. São aquelas pessoas que são dominadoras. Pessoas que elas tomam para si tudo. Elas dominam tudo. Elas acham que elas podem tudo, em todos os lugares. Os coléricos têm um ponto positivo. Eles têm um espírito nato de liderança. Mas elas também têm pontos negativos. Elas gostam muito de mandar, mas dificilmente aceitam opiniões. Veja como é difícil para o Espírito Santo trabalhar sobre a vida de uma pessoa que é colérica e não sabe que é colérica. Porque ela gosta de dar ordens, ela gosta de mandar, mas ela não gosta de receber ordens, ela não gosta de ser mandada. E o Espírito Santo está colocado na terra para nos ensinar todas as coisas, disse Jesus. Agora, se você é colérico de carteirinha e não sabe que você é colérico, como é que você vai deixar o Espírito Santo moldar o teu ser? Se tudo para você está muito bom, se tudo para você está muito certo na tua ótica, não tem espaço para o Espírito Santo agir na vida de uma pessoa que é colérica e que não se converte. Porque ela quer dar a ordem, ela não quer receber a ordem. O Espírito diz para ela, abandona esse comportamento. Ela diz, quem abandona esse comportamento? Quem é que está falando isso aqui? Quem manda sou eu. É só eu que dou a ordem. Irmão, quem é você? Tem os melancólicos. São aquelas pessoas que se dizem perfeccionistas. Lembra? Tudo nos detalhes. Essas pessoas que são melancólicas, elas também têm pontos positivos. São pessoas que são positivas, são dedicadas, porém exige-se muito de si mesmo. E elas não aceitam errar. E quando erram, elas mesmas se punem. O colérico é aquele que é detalhista ao extremo, que gosta tudo certinho. Melancólico é aquele que põe tudo no seu devido lugar. É aquele que permanece fazendo as coisas nos mínimos detalhes, que não se dá a margem de errar. E querido, eu tenho que te dizer uma coisa: você vai errar. Você é ser humano. Pastor, você está dizendo então que eu não preciso ser certinho? Você tem que ser certinho. Mas quando você errar, nós não temos um sumo sacerdote que não possa interceder a nosso favor. Jesus Cristo é o sumo sacerdote que pode interceder por você diante de Deus. Eu não estou dizendo que você tem que errar. Eu estou dizendo que se por um acaso você errar, você pode acreditar. Não precisa você se autoflagelar, não precisa você simplesmente, eu não vou mais na igreja, eu cometi um pecado. Essa manhã o Senhor está olhando dizendo para você o seguinte: todos os teus pecados foi pago um preço na cruz do Calvário e eles já não te pertencem mais. Jesus é o teu pagamento por aquilo que você fez de errado. Não é o teu sofrimento que vai resolver a situação, é o poder do sangue de Jesus que vai te purificar. Imagine uma pessoa que o Espírito Santo está tentando levar ela a entender: você errou, porque o Espírito Santo é que vai nos convencer do pecado, do juízo
e da justiça. Mas como ele vai convencer alguém que se coloca na posição de se autoflagelar e não deixa o Espírito dizer para ela: olha, você errou, mas o Pai te ama a tal ponto que Ele já deu o pagamento pela tua dívida, o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. Quando você nem sonhava em existir, o Senhor Jesus já havia pago o preço pela tua vida. Tem os fleumáticos, são pessoas tranquilas, serenas, pacientes, têm um controle de tudo. São pessoas pacíficas. O grande problema é que elas são pacíficas demais com o erro também. São tranquilas demais com o pecado. São tranquilas demais com as coisas erradas que elas cometem. O grande problema é que essas pessoas se tornam muito dependentes de outras pessoas e não se colocam dependentes de Deus. É aquela pessoa que, se o pastor por um acaso passou meio atarefado no meio do corredor e não falou oi para o irmão, ele já vai desviar porque o pastor não falou com ele. É aquele tipo de pessoa que não sabe que mais do que o pastor, o sumo pastor, está cuidando dela, está guardando a vida dela, está protegendo a vida dela. E se alguma coisa está faltando para ela, o Senhor Jesus há de providenciar, porque é Ele que cuida das ovelhas. E ela não sabe reconhecer isso. Como é que o Espírito Santo vai trabalhar na vida de uma pessoa fleumática? Se ela não sabe que ela é fleumática, quem é você? Por fim, tem aqueles que são sanguíneos. São pessoas calorosas, receptivas, bem-humoradas. Pessoas que estão sempre prontas para recepcionar alguém. Mas elas têm um grande problema, e é o problema de Pedro. Essas pessoas, elas são muito emotivas e elas agem por impulso. São aquelas pessoas que vão fazendo a coisa que vai dando na cabeça. Ela vai fazendo aquilo que vai aparecendo na cabeça dela. E olhando para a vida de Pedro, nós vamos encontrar esses tipos de comportamento mais acentuado sobre a questão de Pedro ser uma pessoa sanguínea. Lá em João capítulo de número 13, versículo de número 8, nós vamos encontrar Pedro, um sanguíneo, dando a maior vacilada. Pedro, aquele cara sanguíneo, vacilando diante da situação, porque não foi moldado, não foi melhorado pelo Espírito, não foi melhorado pelo poder de Deus. Capítulo 13, versículo 8 em diante, nós vamos encontrar aquela passagem onde Jesus está lavando os pés dos discípulos para dar o exemplo de como teria que ser feito. E Pedro, que era esse vacilão de primeira, por isso que lá no texto que nós lemos no começo de Lucas, no capítulo 22, Jesus está dizendo para ele: quando você se converter, Jesus está querendo mostrar para aqueles homens como que tinha que ser feito o lavar dos pés, por uma questão de humildade, de mostrar para eles essa transparência. E Pedro diz para Jesus: não, os meus pés o Senhor não vai lavar. Jesus disse: eu vou lavar o pé de todos. E Pedro disse: não, Senhor, os meus pés o Senhor não vai lavar. Veja uma pessoa que não conhece os seus comportamentos, que não conhece o seu caráter, como pode ser prejudicada diante do momento de receber uma bênção de Deus. E Jesus disse para ele assim: tudo bem então, Pedro, se eu não posso lavar os teus pés, então também você não tem parte comigo. E aí Pedro, por ser esse homem sanguíneo e muito impulsivo, disse para Jesus: então, Senhor, não lava só os pés não, lava os pés e o corpo todo. Outra mancada.
Jesus olha para ele e fala assim: quem já se lavou não precisa se lavar novamente, somente os pés por causa da poeira. Quando você não se conhece, irmão, fica difícil de Deus te abençoar, porque você acha que tem que ser do seu jeito. Quando você não sabe quem você é, você não dá margem para o Espírito Santo moldar você e dizer: você está ficando cada dia melhor. O querer do homem só é poder, porque tem uma frase que as pessoas usam que o querer é poder, mas o querer do homem só é poder quando Jesus está com o homem. O querer do homem só é possível se Jesus estiver habitando na vida dele. Então o querer é poder. Certa vez Jesus estava andando sobre o mar da Galileia, lá no livro de Mateus capítulo 14, Jesus está andando sobre o mar da Galileia, e Pedro, esse homem impulsivo, Pedro, esse homem atirado, ele vê Jesus andando sobre o mar da Galileia, e ele fica impressionado, e ele diz: Senhor, eu também quero andar. E Jesus diz o que para ele? Vem. O querer de Pedro só é poder porque Jesus disse para ele: vem. O teu querer passa a ser poder quando o Senhor está trabalhando na tua vida e você diz: Senhor, eu posso, e Ele diz: vem. Quando você está sendo dirigido pelo poder do Espírito Santo e o Espírito diz: vai, irmão, vai em frente, porque a vitória é tua em nome de Jesus. Mas se o Espírito também disser: fica, não vai em frente, não dê uma de Pedro, porque se Pedro pulasse no mar sem Jesus ter falado para ele: vem, ele teria afundado, ele teria naufragado. Só o querer não é poder, mas o querer associado com Jesus junto é poder pleno e absoluto, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Outra mancada de Pedro é quando nós temos que ser dominados pelo Espírito para agir de uma forma de mansidão. Mas um camarada impulsivo como Pedro não para pensar no que está fazendo, vai fazendo sem pensar no que vai acontecer. Será que você não está vivendo assim a tua vida, não, irmão? O Espírito Santo está falando para você: calma, não é desse jeito, mas você está muito afoito para fazer e está fazendo. Será que você não está sofrendo um pouco mais além da conta, porque você é o tipo de pessoa como Pedro, impulsiva, atirada? Não, já estou determinado, vou fazer, pronto, acabou, ninguém vai mudar, ninguém mesmo, nem o Espírito Santo, porque uma pessoa como essa, nem o Espírito Santo consegue mudar ela. João capítulo 18, versículo 10. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote. Cortou-lhe a orelha direita, e o nome daquele servo era Malco. Jesus imediatamente repreendeu aquela atitude de Pedro, porque Pedro não tinha sido melhorado. Lembra? Quando você se... Aqui eu estou mostrando para vocês porque é que Jesus disse para Pedro que ele não estava convertido. Porque mesmo ao lado de Jesus, presta atenção, Pedro estava ao lado de Jesus no jardim do Getsemane. Pedro estava colado com Jesus, mas isso não quer dizer que Jesus está dentro de Pedro. Você pode estar andando colado com Jesus, você pode estar andando colado com o Espírito Santo, mas isso não é garantia de que o Espírito Santo está agindo e trabalhando e moldando o teu ser. Porque na hora que surgiu a dificuldade, Pedro resolveu a situação de uma forma muito simples. Arrancou a espada e cortou a orelha do soldado. Mais uma mancada. Mas a Bíblia nos diz que a nossa forma de ser moldado por Deus, de ser trabalhado por Deus, para sermos parecidos com Jesus, não é nem por força e nem por violência.
mas é pelo poder do Espírito do Senhor. E olha que o poder do Espírito do Senhor está sendo usado em uma época em que esta palavra não era comum de ser usada. Zacarias está falando isso, o profeta Zacarias está declarando isso. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Se Zacarias, que não conhecia o que era o Espírito, irmão, está profetizando para aquele povo dizendo, não é por força, não é por violência que vocês vão conseguir as coisas, mas é pelo poder do Espírito Santo. Imagine hoje que nós temos o conhecimento e o derramar do Espírito de Deus sobre a vida da igreja. Você não precisa de braço forte para vencer nada. Você não precisa de braço forte para resolver nada. Confia no Espírito do Senhor, porque não é por força nem por violência, mas pelo poder do Espírito de Deus. Para de ficar lutando. Para de ficar lutando. Não é por força, não é por violência. Tem pessoas que acham que vão resolver as coisas na base da força, na base da espada, e fica dando mancada, porque vai se atirando para fazer as coisas e não se conhece. Sabe o que está faltando? Está faltando o ego ser quebrado. Enquanto o seu ego não for completamente quebrado, colocado nas mãos de Deus, para que o Espírito Santo venha e reformule você, meu irmão, você vai continuar dando mancada. Você vai continuar agindo conforme você acha que tem que agir, conforme você pensa que tem que agir. Lucas capítulo 22, que é o texto que Pedro começa a dar mancada e Jesus repreende ele. Quando Jesus fala para ele, você não está convertido, camarada. Lucas 22, 54. Leia comigo, por favor. Nosso ego precisa ser quebrado. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximou-se dele uma criada, que disse, tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou, diante de todos, dizendo, não sei o que você diz. E saindo ele para o vestíbulo, outra criada o viu, e disse aos que ali estavam, ele estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento, não conheço tal homem. E daí a pouco aproximou-se os que ali estavam, e disseram a Pedro, certamente tu também és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se do que dissera a Jesus. E que dissera a Jesus, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro pensou que estava preparado, irmão. Pedro achou que no seu ego todo, ele estava pronto para dizer algumas coisas para Jesus, do tipo, tu não vai morrer. Não, o Senhor não vai morrer. Se preciso for, eu vou no teu lugar. O camarada, só de ser interrogado que andava com Jesus, tremeu na base. O camarada, só de ser interrogado por uma serva que estava no pátio, que disse, você também estava com Jesus, você é um deles. Eu não, longe de mim, Deus me livre, cruz credo. Eu não conheço esse homem. Ele confiava muito em si próprio, mas deixou de confiar no poder e no agir do Espírito Santo. O que acontece com Pedro aqui, acontece com cada um de nós, se nós não deixarmos o Espírito trabalhar em nós. O que acontece com Pedro aqui, não é nada diferente do que acontece com os cristãos de hoje. Talvez você não encontre aqui alguém olhando para você e dizendo assim, olha, você é um cristão. E se falar isso, você vai falar assim, graças a Deus, sou mesmo. Mas tem pessoas que com suas atitudes, com seus comportamentos, fazem a mesma coisa que Pedro fez. Com a atitude, com o comportamento, está dizendo, eu não conheço a Jesus. Eu não sei quem é esse homem.
O que é isso? São pessoas que estão precisando ser melhoradas, e essa manhã o Senhor está aqui para melhorar a sua vida, amém? O Espírito Santo está aqui para dizer para você: eu quero trabalhar no teu caráter, meu filho, eu quero transformar o teu ego, eu quero mudar o teu ser, e você vai ser transformado em uma pessoa melhor. O grande problema é que tem muitos homens que confiam em si mesmo. Jeremias 17,5 diz: maldito é o homem que confia no homem. Olha que palavra, maldito é o homem que confia no homem. Agora, se você estivesse no lugar de Pedro, o que é que você faria naquela hora que alguém perguntou para Pedro e fosse você? Você é um deles. O que é que você faria? Como você reagiria diante dessa situação? Depois dessas experiências todas que Pedro passou, eu encontro um Pedro, quando Jesus vai para o Calvário e morre, quando Jesus vai para a sepultura, eu encontro o Pedro desmotivado, desanimado, cabisbaixo. Eu encontro um Pedro sem saber para onde vai, sem saber o que faz, a ponto dele estar perto do mar da Galileia e aqueles discípulos perguntarem para Pedro: o que vamos fazer? E Pedro disse para aqueles homens: vou pescar. Vou pescar. As pessoas gostam muito dessa frase, né? Está estressado? Está estressado? Fala para o teu irmão: está estressado? Não, vai pescar não, vai orar. Está cansado, está sobrecarregado, está fadigado, vai orar. O verdadeiro amor supera todos os erros que você já passou na vida. E Jesus tem o verdadeiro amor, porque o amor dele por você é o amor ágape, é o amor puro, é o amor de Deus para com a criatura. E esta manhã o Senhor está dizendo para você: eu quero restaurar a sua vida. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que os outros? João 21, capítulo 21, versículo 15. Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Veja como mudou a palavra de Jesus em relação a Pedro. Aquela palavra de um Pedro que se achava autossuficiente e que Jesus disse para ele no versículo do capítulo 22: você precisa se converter. Agora Pedro está sendo colocado diante de Jesus, depois de tudo que ele fez, de todas as mancadas que ele deu, de todas as falhas que Pedro teve, e Jesus está dizendo para ele: Pedro, você me ama? Jesus não está dizendo para ele: vai se converter. Jesus está dizendo: apacenta os meus cordeiros. E tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, ficou magoado com Jesus, por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. É interessante como Jesus trata com a vida do homem. Uma pessoa que deu tantas mancadas, uma pessoa que alguns acham que não fez absolutamente nada que pudesse ser tão catastrófico ou tão grandioso, mas Pedro negou a Jesus. E Pedro negou a Jesus não foi uma vez,
Pedro negou a Jesus por 3 vezes. E agora Jesus usa a mesma matemática e interroga Pedro por 3 vezes. Interessante a matemática de Deus, né? Agora imagine quantas vezes você já negou a Jesus. Com suas atitudes, com seus comportamentos. E Jesus continua olhando para você e dizendo: você me ama? Porque eu continuo te amando. Apesar de tudo que você já fez, eu continuo te amando. Você me ama? Você me ama, Pedro? E Jesus tem algo interessante aqui. Ele chama aqui Pedro, na verdade, de Simão. Porque Simão tem a tradução de vacilão. E depois ele chama Simão de Pedro, que é rocha. Jesus quer te chamar essa manhã para você ser rocha. Para você ser como Pedro. Se até aqui o Senhor disse para você: Simão, 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 essa manhã o Senhor está dizendo para você: você é Pedro. Você também é rocha. E Ele quer trabalhar com você. Simão é aquele cara vacilante, nessas mancadas todas. Mas Jesus quer transformar esse homem em alguém que é uma rocha. E esse homem que é transformado numa rocha, o ministério de louvor sobe aqui. Quando ele realmente se converte, porque Jesus perguntou para ele: você me ama? E Pedro diz: eu te amo, Senhor. Estou pronto para pagar o preço. Eu entendi que eu preciso ser melhorado. Diga para o teu irmão: você precisa ser melhorado. Atos capítulo 2, Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta para pregar. E em uma pregação, aquele homem leva quase 3.000 almas a se converterem ao poder do nome do Senhor Jesus. Porque ele deixou ser trabalhado pelo Espírito Santo. E eu quero nessa manhã te pedir para ficar em pé. Eu quero orar com você, porque o poder de Deus é o mesmo. Assim como Deus pegou Pedro e transformou aquele vacilão em uma rocha, Pedro também quer transformar a sua vida. Eu não sei o que você tem passado, não sei o que você tem enfrentado, mas eu sei que tem alguém que te ama tanto essa manhã, e Ele quer te dar uma oportunidade de fazer de você uma grande rocha, para o louvor do nome dEle, porque Ele quer trabalhar em você. E nessa manhã tem vidas aqui que podem estar pensando: puxa vida, mas eu já vacilei tanto, já falei tanto. O amor do Senhor está derramado no teu coração. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero orar por você. E se você tem no coração o desejo de aceitar a Jesus, de se reconciliar com Ele, de fazer parte dessa igreja, durante esse louvor você vai sair do teu lugar e vai vir aqui à frente e receber uma oração específica. Os pastores, os presbíteros lá em cima também. Quero orar por você. Senhor Deus maravilhoso e bendito Tu és. E como eu me alegro, Senhor, em ouvir uma mensagem como essa, que vem do Teu trono para os nossos corações. Porque por mais, Senhor amado, que o homem tenha falhado, tenha errado, tenha pecado, tenha se desviado do Teu caminho, dos Teus planos, do projeto original que o Senhor traçou para o homem, o Teu amor é tão imenso que o Senhor olha para homens como Pedro, que erraram, que falharam. Naquele momento em que Pedro sai do barco, quando ele vê Jesus na praia, ele pula na água, Senhor, e vai nadando até a praia. O que mais me surpreende em Ti, Jesus, é que o Senhor não disse para Pedro que Ele te negou. O Senhor não disse para Pedro: o Senhor não disse para Pedro que ele falhou, que ele errou,
que ele desprezou o teu espírito, que ele desprezou a tua palavra profética de que ele te negaria 3 vezes. O Senhor não lança em rosto dele nenhuma dessas situações, mas o Senhor tão somente olha para ele e diz: Pedro, tu me amas? Se você me ama, você vai fazer aquilo que eu te peço, porque eu continuo te amando, eu não desisti de você. E nesta manhã, Senhor, nós temos pessoas aqui também que o Senhor está dizendo: eu continuo te amando, e eu quero transformar a tua vida, uma transformação que tem que começar no interior, para que você fique melhor, para que você seja melhor. Já tem um jovem aqui, se tem mais gente, sai do teu lugar e vem aqui, enquanto nós vamos começar a cantar esse louvor, Ricardo. Se você está tomando uma decisão essa manhã de se reconciliar com Jesus, não importa, meu querido, o que você fez na tua vida até hoje, Jesus está dizendo: eu te amo, vem para os meus braços. Se você quer aceitar o Senhor Jesus, talvez você fique acanhado de vir aqui à frente. Alguém que está aí do teu lado, vem com você. Eu não vou viver, possuir a terra, onde a honra, leite e mel, com os meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre. Onde está esse querido que Deus está te chamando para você ter um concerto com ele essa manhã? Faz um sinal com a sua mão para eu identificar onde você está. Lá em cima tem alguém? Esse dia nunca vai Embaixo tem mais alguém? chegar. Parece mesmo que Você quer se reconciliar com o Senhor? Eu não vou. Você quer aceitar Jesus como teu Salvador? Sai do teu lugar, vem aqui. Possuir a terra. Deixa Deus trabalhar na tua vida esta onde a manhã. honra, leite e mel, com teus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel, sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Vai com ele lá. Vai lá, meu querido, conversar com o presbítero Ítalo. Se tem mais alguém que quer receber Jesus, se reconciliar, fazer parte dessa igreja, acompanhe também o presbítero Ítalo lá, e ele vai dar orientação para você. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor pela palavra dele, pela presença dele. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito tu és, Pai. Bendito tu és, Pai.